Rádio Esportes Net. Mais uma transmissão da equipe mais amiga do Brasil. Começa agora pela Rádio Esportes Net. Programa Esporte Mania. O programa para quem tem mania por esporte. Rádio Esportes Net. A rádio mais amiga do Brasil. Apresentação: Professor Fernando Alves Firmino. Sejam todos bem-vindos à rádio mais amiga do Brasil. É um grande prazer, uma grande satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. O dia 13 de junho de 2017. O local é aqui na Bonaiute Pizzaria, aqui em Taboão da Serra. Na cidade de Taboão da Serra, estamos aqui ao vivo com a rádio mais amiga do Brasil. Hoje, a gente aqui está recebendo convidado, a edição número 216 do programa Esporte Mania, aqui pela Rádio Esportes Net. E a gente hoje tem convidado especial. Hoje, lógico, todo mundo já viu nas redes sociais, viu na nossa live. O convidado de hoje é o Deola. Deola, ex-Fortaleza, ex-goleiro do Palmeiras, ex-goleiro do Vitória da Bahia e do querido Juventus da Moca, o moleque travesso. E ele agora é goleiro do Tricolor da Serra, do Clube Atlético Taboão da Serra, e vai estar falando conosco das expectativas, histórias da bola, que é sempre gostoso estar ouvindo. E com a gente aqui para dar o boa noite dele, ele, o nosso repórter Felipe Oliveira. O seu boa noite, antes do nosso convidado aqui dar sua explanação inicial. Boa noite, Fernando, boa noite, ouvintes, boa noite, o Deola também que está aqui com a gente. Boa noite a todos que estão sintonizados na rádio mais amiga do Brasil. Hoje temos convidado especial, então tem muito assunto, tem muita coisa para falar aí sobre a carreira deste novo jogador que está chegando à cidade de Taboão da Serra, está chegando também ao clube aqui da cidade, o Cats. Vamos explorar bastante aí do que o Deola tem e já teve, principalmente no futebol brasileiro, jogando com a camisa do Palmeiras, né, Fernando? É, do nosso querido Palestra, meu Deus, o Palestra. Esse Palestra que tá me irritando às vezes. Deve ter muito caso com o Marcos aí, hein? Muita história pra contar. O Marcos, ele dá umas 3 horas de resenha. Pelo menos. Que aquele ali tem mais piada e história pra contar. Esse é o típico caipira. Tem resenha pra caramba esse aí. Mas a gente também quer a sua participação. 119-6829-1749. Eu comento lá na arte. Agora, o boa noite dele, né? A gente não pode deixar o convidado sem falar, senão o pessoal começa a metralhar a gente. Porque se todo mundo está hoje ligadão na rádio mais amiga do Brasil, hoje em rede, com a rede mais amiga do Brasil, lá com Campo Limpo Paulista, a rádio Monster Pop que está retransmitindo esse programa. Deola, fique à vontade, os microfones são seus, seu destaque inicial, seu boa noite, seus abraços. Até acordou a filha veio numa birra danada pra cá. Rapaz, a menina tá brava. Ela me deu um tapa na hora que eu falei boa noite, ela deu um tapa e falou, boa noite por quê? É brincadeira, ela não falou isso não. Mas ela tá brava, que o pai acordou ela no chacoalhão aí, a esposa também tá aqui, todo mundo aqui. Deola, muito obrigado por estar aqui prestigiando a gente, uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, muito legal, cheguei um pouco mais cedo aqui e ouvi um pouco a história da rádio, rapaz. Todo mundo tem que ouvir um pouco a história dessa rádio, é superação mesmo. Foi muito legal e me sinto lisonjeado de estar fazendo parte aqui hoje. Minha filha, o caminho é longe da minha casa até aqui, por isso ela dormiu um pouco, porque acordou meio mas já emburrada, tá tomando um suquinho. Mas já tá bem. E vamos falar bastante de Cats, vamos falar bastante da minha história aí, um pouquinho, contar algumas piadas, não tanto igual do Marcão, mas a gente tem algumas. Vamos lá, espero que vocês gostem do programa. E tem muita galera hoje mandando mensagem, mandando zap, o pessoal já tá participando, o pessoal tá se envolvendo. O André do Pirajussara já mandou um salve pro Deola, disse que já quer ganhar prêmio e já falou, Deola, tem que ser campeão da Copa Paulista. Esse é o mais, esse cara ele é fanático pelo Taboão. Fanático. Ele é corintiano, André do Pirajussara. E ele, teve alguém que comemorou, mas não vou falar quem foi, tá? A ala corintiana se manifestou aqui. Mas o programa a ala dominante aqui é Palestra, tá? Sempre, olha lá. sempre. Eu sou Taboão. Imparcial ainda, né?
O André, ele gosta tanto de ir nos jogos do Cats que quando ele vai, ele sintoniza na Rádio Sportsnet, ele fica ouvindo a transmissão dentro do estádio e fica o jogo todo cornetando. Quem tá bom, quem tá mal, quem deve sair. O André, ele participa mesmo da transmissão. Assim também como o Tato Sernagiotto, romanista, doente, que tal. É o único cara que eu conheço que ele não torce pra nenhum clube, só pra Roma. Ele vai todo ano na Itália assistir jogo da Roma. Esse é romanista mesmo. O Totti até ele chorou quando o Totti se aposentou. Leandro Porto tá chegando aí, já mandou mensagem, está dando um beijo na mulher, mas tá chegando. E todo mundo aqui colado na Deola, por favor, fique à vontade aí. Não, legal saber, o André, realmente a gente tem uma proposta de ser campeão dessa Copa Paulista. É lógico que fácil não é, né? Todas as equipes querem ganhar, mas os reforços que estão chegando são para isso. O propósito do Anderson, uma do porquê eu aceitei vir pro Cats foi uma conversa com o Anderson, onde ele me falou que diante de toda, é lógico, dificuldade do clube em questão de investimentos e tudo mais, mas realmente brigar por títulos, e ele quer bastante colocar o time numa Série D do Campeonato Brasileiro. Então, chegando aí Álvaro, chegando Diego Souza, então tem tudo para o Acosta, né? O Acosta, o Acosta permaneceu e mais alguns jogadores talvez virão ainda para poder reforçar mais o elenco. Então, a gente tem tudo para conseguir fazer um grande campeonato. Tá aí. E agora lá direto de Knoxville, no Tennessee, ele que tá hoje ele tá com duas pessoas hoje, que ele está em Nova York. Do lado direito dele está sentado Donald Trump. Do lado esquerdo, ele conseguiu um habeas corpus e está sentado do lado do Tomazelli. Tá lá o nosso querido José Maria Marim, ligado por aparelhos, né? Porque nossa, só companhia boa, hein? Deve estar com 680 anos lá. Ele que hoje foi na Trump Tower, beijou a estátua do Trump e falou: Trump, I love you. Meu Deus do céu. Gustavo Tomazelli aí em Nova York, já tá bêbado. Tá com a namorada, Tomazelli? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, boa noite ao Deola, grande goleiro, conheci em 2014, quando ele atuava no Atlético Sorocaba, né? Numa partida contra o São Bernardo, mas atendeu atenciosamente a mim, uma grande pessoa, muito prazer estar aí no programa, só que acompanhando um beisebol, né? O atual campeão Chicago Cubs enfrentando o New York Mets, e fui procurar. Perguntei até na recepção, cadê José Maria Marim? Que era na outra entrada e eu não consegui entrar. E aí vocês vão vir na pausa o pessoal aqui vibrando o jogo. Mas então, um grande abraço ao Deola e a todos os ouvintes aí, aqui direto de Nova York. Procurei o Trump, não achei. Também queria perguntar para ele as coisas da política. E fala aí da NBA, como é que foi a final da NBA? A final da NBA foi o que você esperava, né? Todo mundo tinha uma pontinha de esperança que o Cleveland Cavaliers faria a mesma façanha do ano passado, mas com um trio assim, com Stephen Curry, Klay Thompson e o MVP das finais, que teve média de 30 pontos em todos os jogos, do Kevin Durant, não tinha como, velho. O time do Cleveland Cavaliers foi guerreiro, foi até onde deu, até o LeBron James, a coletiva de imprensa, disse que ele deixou tudo que ele podia deixar na quadra, ele jogou o que podia, o que não podia, mas realmente a vitória de 129-120 na Oracle Arena coroou a grande temporada do Golden State Warriors, do seu trio de ouro e de esquerda dessa equipe. Então, o Golden State Warriors conquistando o seu segundo título em 3 anos novamente contra a equipe de Ohio, que fica novamente com o vice-campeonato. LeBron James agora chega à sua 5ª final perdida em 8 disputadas. Como é que tá o clima em Nova York aí, Tomazelli? Tá um clima gostoso, calor, começou o verão, calor forte, né, Nova York. Vendo até uma semana esportiva, futebol e beisebol agitando, né, estarei acompanhando tudo nas redes sociais da Sportsnet, mostrando o lado esportivo de Nova York. Hoje estou aqui acompanhando o atual campeão Chicago Cubs enfrentando o meu New York Mets, né, vim aqui com um pouco torcedor, um pouco jornalista. Mas Nova York tá calor, turistas, né? O verão americano batendo as portas em junho. Então, tempo gostoso, 1-1 aqui no placar, no Citi Field, no beisebol norte-americano. E amanhã estarei acompanhando o jogo da Copa dos Estados Unidos. A Lamar. Ih, deu pau aí.
Então, para não roubar mais o tempo do Deola, volto depois. Grande abraço, bom prosseguimento de programa. Calma aí, Tomazelli. Última pergunta. Você largou a mulher ou você tá carta branca? Ih, desligou? Trump sequestrou ele. Acho que deportou, mandou de volta. Ele, acho que... FBI tá sempre na cola. Que barbaridade isso aí, né? Então o Tomazelli largou a mulher, então o Trump já pegou ele e falou: que neném? Go away! Brasileiro aqui não. Invadindo Nova York com o Tomazelli. Então cuidado para não confundir ele com a Torre Gêmeas. Deola, você conseguiu jogar num clube que tem... Eu falo que tem 2 clubes no Brasil que tem as torcidas mais chatas do planeta. Eu joguei nas duas. É o Cádiz, né? Então 3 agora. É 3 agora. A torcida aqui A torcida do Cádiz é chata, cara. Aqui é corneteiro. Eles não aparecem no estádio, mas são corneteiros, cara. Já tô calejado Já tá disso. calejado? Fala um pouquinho, como é que essa coisa de você tá trabalhando essa linha... Antes de falar da tua origem e tal, do começo, essa coisa, lidar com torcidas... Que, por exemplo, tem uma coisa que a torcida, o torcedor que ele vai lá, ele reclama, ele bate palma e ele vai embora no final do jogo. Aí tem o torcedor, por exemplo, vamos pegar o que a gente mais conhece, o nosso querido torcedor palestrino. Que a gente fala que palmeirense não é normal, né? Ele deve pôr alguma coisa no vinho dele, porque não é normal palmeirense. Gosta de uma crise, né? Ele gosta de crise, palmeirense adora crise. Palmeirense, ninguém presta, todo mundo é ruim. Nunca o time tá bom, se ganha de 8-0 o time foi mal. E se for campeão ainda reclama. E ainda não dá o braço a torcer, né? E não dá, Porque o Barrios tá jogando muito no Grêmio e ele ainda fala, não, mas foi sorte, é sorte. Não dá ou é sorte torcer. ou fala que o Grêmio é time pequeno. Ou ainda fala que o Grêmio é time pequeno, né? Como é que é essa coisa, conviver com isso? Você conviveu com tantas torcidas chatas. Pô, você até conviveu com a torcida do Fortaleza, que é chata pra caramba também. Eu tenho uma historinha que representa muito isso daí. Anos atrás, lógico, eu ainda não jogava, eu assistia os jogos lá nas tribunas do antigo Palestra Itália, então eu conheço muito perto a turma do Amendoim. E aí eu tava sentado na cadeira e o juiz apitou o início da partida. E o Pena jogava ainda, né? O Pena deu início, só que ele deu um pouco pra trás e o juiz mandou voltar. Pô, o cara na hora levantou levantou e falou: ô seu burro, nem cobrar o início de partida você sabe. Tipo, pô, nem começou o jogo, meu, o cara já tava... Mas isso é normal, assim. Eu costumo falar que torcedor, a maioria dos torcedores, o que eles são? Eles são trabalhadores normais, como qualquer outro, só que eles acabam tomando pressão o dia todo do chefe dele, tomam bronca, bater meta, um monte de coisa, então ele tá saturado, ele tá estressado do dia dele, e aí ele vai pro jogo pra se divertir, e aí o desestresse dele, na verdade, é uma partida de futebol, então ele vai xingar, ele se sente o mandatário do local, entendeu? Então ele acaba extrapolando até um pouco mais aí na partida. Mas a gente já está acostumado. Palmeiras sempre, torcida do Palmeiras, torcida do Juventus, sempre foi historicamente corneteira e o time pode estar ganhando de 3 gols de diferença. Se você der um passo para trás, eles vão te xingar, vão te cornetar. Então você tem que sempre estar habituado a isso. Felipe Oliveira. Vou fazer uma pergunta pro Deola da última passagem dele pelo Juventus. Eu dei uma pesquisada na internet no site O Gol. Você disputou 5 jogos e acabou sofrendo 9 gols, né? Como que você tá fisicamente e o que você pode contribuir aí pro torcedor do Cádiz, já que tá na escuta? O que o torcedor do Cádiz pode esperar do Deola vestindo a camisa do tricolor agora? Bom, no Juventus eu estreiei, eu comecei jogando o campeonato, mas a gente não estava fazendo boas partidas fora de casa. Nossa equipe tinha um padrão de jogo muito bom que ia dar certo, só que precisava de tempo. Então, os primeiros jogos a gente jogava um pouco o futebol e esquecia um pouco, na verdade é o contrário, fazia parte tática
e esquecia de jogar futebol. Isso ia cansando a gente. Então a gente teve um problema muito grande nos jogos fora de casa. Primeiro contra a Penapolense, que nós tomamos 2 gols nos 5 minutos finais, e contra o Mojimirim, que nós tomamos 4 gols nos últimos 15 minutos de jogo. Realmente faltou perna pra gente, só que depois disso foi encaixando. Então, assim, fora esses gols que eu tomei, em uma partida, eu fui a seleção da rodada do futebol interior, né, eleito. Foi um jogo dentro de casa que nós ganhamos do Votuporanguense, se eu não me engano. Então, assim, teve boas partidas ao longo esses 5 jogos. Teve gols por conta dessa dificuldade que a gente teve no final. E aí depois eu acabei tendo um probleminha, fiquei um jogo de fora, só que o nosso time foi se acertando. E aí, consequentemente, eu acabei não voltando a jogar. Sobre fisicamente, eu tô bem fisicamente, tô até melhor do que quando, mais magro, na verdade, assim, do que quando eu jogava nos outros clubes. Treinando forte, o Rangel é um excelente treinador de goleiro. A gente tem nos dado muito bem durante os treinamentos. Ele já passou por clubes grandes, então sabe que eu sou uma pessoa de 34 anos, não posso fazer a mesma coisa que os meninos de 20. Então ele está dosando bem, embora eu tô treinando até mais, porque eu me empolgo com ele e começo a trabalhar chute, trabalhar um monte de coisa, mas eu acredito que tem tudo para dar certo. O maior problema, a maior dificuldade que está sendo minha é o sintético. O sintético que eu tô tendo algumas dificuldades, mas aos pouquinhos já está sendo normalizado. Mas é um bom campeonato. Só fazer mais uma. Conta pra gente como foi o acerto com o Taboão da Serra, como foi o contato com o presidente, chegou a proposta, já aceitou de cara ou conversou antes, teve uma novelinha ali? Não, brincadeira. O Ricardo, na verdade, tem participação nisso, né? Eu tô com nós estamos com um projeto de uma empresa que inclusive está sendo lançada hoje. Eu não estou participando do lançamento, estou aqui. Que honra. Que moral, hein? É verdade. O pessoal tá lá fazendo lançamento e a gente foi aí que eu acabei conhecendo o Ricardo. E aí surgiu essa possibilidade para eu poder ficar em São Paulo, porque eu tinha algumas propostas para ir para fora do estado. Inclusive eu vi uma até dos Estados Unidos, né? Isso, exato. Las Vegas United. Isso. Então tinha algumas propostas para eu sair do estado, e por conta dessa empresa, o CATS veio bem a calhar, na verdade, né? E assim, foi uma especulação. O Ricardo conversou com o Anderson de pronto gostou do nome, mas falou, não, beleza, eu quero, mas e ele quer? Então assim, foi onde surgiu essa conversa e aí eu vim com o meu empresário. Um dia a gente sentou com ele ali na Câmara, conversamos uma tarde toda, foi muito bom. A gente relembrou histórias, porque eu também joguei, eu não lembrava, mas eu joguei com o Anderson ele jogou no Palmeiras, né? Eu joguei no Palmeiras B com ele, a gente relembrou algumas histórias e é como eu falei. Mas você não reconheceu porque ele hoje tá um pouquinho diferente, né? Parecendo ele era Ronaldo, fininho, né? Ele era quilos a mais. Não, então, mas eu não lembrava, realmente. Quando ele me falou, quando eu conversei com ele por alguns dias assim, eu não lembrava. Muito jogador que passou e eu não lembrava realmente. Mas depois vai conversando, você vai associando algumas coisas e foi onde eu lembrei algumas coisas, né? E aí essa mentalidade dele de levantar o CATS, colocar o CATS numa divisão maior, de ser um pouco mais... Isso daí me chama muito a atenção. Não importa que o CATS hoje está numa 3, não importa que vai disputar uma copinha. Para mim, a divisão que tá pouco importa. O que importa para mim é o que ele quer, o que ele almeja, né? Então, na minha vida toda, eu sempre fui batalhador, eu sempre lutei, sempre quis ser vencedor. E quando você tem um projeto de ousado, de querer ganhar, de querer buscar, é onde eu acabo comprando essa ideia. Tá aí. Deola, você falou essa questão até do projeto do clube, se vir a calhar com o que você estava planejando até para o seu futuro profissional.
Aí, além da conversa com o Anderson, teve a conversa com o Anderson, como é que foi o alinhamento disso tudo para você entender o que era o Clube Atlético Taboão da Serra? Porque também assim, tudo bem, se adequava logisticamente para você, mas você tem um nome, você tem um currículo, você tem uma carreira que você também não podia jogar em qualquer lugar, você não podia arriscar. Como é que você foi buscar essas informações, além do Anderson? Como é que você conversou com o Ricardo sobre como é que está a situação do clube? Como é que foi os últimos anos do clube? Como é que foi isso aí? Porque você precisava ter um feedback, saber aonde você está pisando. Como é que foi isso? Não, essas notícias, hoje em dia, né, você sabe mais do que eu que quem tem internet tem toda a informação. Então, você faz pesquisas, tem outros jogadores que já jogaram no CATES. Então, assim, questão salarial, todo mundo fala sempre bem de que o clube não tem pendência, não tem nada. No próprio sindicato dos atletas, o CATES, se eu não me engano, tem uma ação trabalhista somente, e foi assim por um descuido, na verdade. Então não foi má fé, não foi nada, foi algo que aconteceu, uma fatalidade. Então assim, essas informações são muito relevantes para um jogador de futebol, né? Então assim, e quando o trabalho é feito de uma forma honesta, a notícia também corre. Não é só notícia ruim que corre rápido, não, a notícia boa também corre. E então assim, essas informações foram muito úteis, né, para que tenha o acerto. E eu também, óbvio, eu fiquei em 2016 sem jogar. Eu preciso jogar, eu preciso voltar a atuar, porque querendo ou não, é óbvio, tem desconfiança de muita gente, porque o Deola, a fama do CATES de jogadores que já estão parando, já pararam e tudo mais. Eu não estou parando, eu tenho ainda 4, 5 anos de futebol, tenho ainda muito a aprender, muito a ensinar, inclusive, né? Então, também isso a gente está usando um pouco para quebrar isso, né? Tanto o Diego Souza também quer ter uma continuidade de sequência. Então o CATES é uma equipe que é muito bem vista, né? Como ela está próxima de São Paulo, é praticamente capital, ela é muito bem vista. Todo mundo está aqui assistindo o jogo, todo mundo está vendo, então você tem uma visibilidade muito grande. Ô Deola, aproveitando aqui a interatividade, a galera aqui do Aeto Pinambás feminino tá pedindo aqui para você uma opinião sobre o futebol feminino. O que você acha do futebol feminino? Tá perguntando aqui pro Deola. Você já teve contato? Já conseguiu acompanhar? Você teve tempo de alguma vez para acompanhar futebol feminino? Algumas vezes eu acabei vendo, assim, eu tenho alguns amigos que trabalham no futebol feminino, conheço ainda algumas jogadoras, não pessoalmente não, mas de proximidade com alguns amigos. Eu acho que o brasileiro ainda, infelizmente, o futebol feminino sofre muito preconceito no Brasil. Não é visto com bons olhos. Os Estados Unidos é diferente, né? Nos Estados Unidos o pessoal gosta mais do feminino do que do próprio... Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, toda a região nórdica, o futebol é esporte de mulher. E assim, como a TV ainda não comprou muito essa ideia, são poucas as emissoras que transmitem os jogos, então acaba não tendo... O patrocínio não chama, então acaba se tornando um futebol pobre, né? Não tem investimentos. Eu acho que essa lei que estão querendo aprovar de destinar uma parte dos patrocínios do masculino, eu não acho que sejam algo que vai ajudar o futebol feminino. Eu acho que tem que ser de uma outra forma o incentivo, tem que ser diretamente para o futebol feminino. Você não pode tentar usar um pretexto para outro, porque dessa forma você vai acabar até tirando patrocínios do futebol masculino, até porque hoje em dia os patrocínios já não são mais tão altos, são menores, os valores são outros, por isso até a camisa do CATES tem muito patrocínio. Muita gente critica que tem muito patrocínio, mas antigamente você conseguia um só patrocínio que te pagava R$100 mil.
Hoje você precisa de 10 patrocínios pagando 10 mil reais para poder ter esse mesmo 100. Então a gente tem que ter a noção de que precisa ter o patrocínio na camisa para ficar mais vantajoso para as pessoas que patrocinam, né? Eu acho que precisa se usar mais a lei de incentivo fiscal para o futebol feminino. Aí que esse talvez seja o grande lance. Você ter os incentivos, pegar as empresas que têm impostos altos e destina a verba do imposto para esse lugar. Aí sim você vai começar a fazer um futebol feminino forte. E aí você pode profissionalizar o futebol feminino, que hoje o futebol feminino não é profissional, é um futebol amador, tem muito talento, porém não está sendo aproveitado, está sendo muito mal aproveitado, consequentemente fica mal visto. Só de informação, Fernando, a seleção venceu hoje. Jogou hoje contra a Islândia, Marta, né? Contra a Islândia, 7 jogos da técnica Emily Lima, 7 vitórias, 27 gols. Para variar, a seleção nunca depende da Marta, né? Quem tá mandando também aqui, mandou aqui: você é monstro. Mandou aqui a Denise Lohane. Falou aqui que você é monstro. Falou, vai palestra, rumo a lá 10ª. O pessoal tá... É essa pessoa aqui que falou aquela que eu te contei lá. Sim, que vai o outro pra você... Sim. Depois eu te conto no intervalo, que não pode contar no ar. Eita, nós. Que não pode contar no ar. Um pequena... ela é turma do amendoim. Ela é. Turma do amendoim. Ela é. Mandou aqui também outro palestrino. Hoje os palestrinos estão pipocando aqui. O doutor Alexandre Uno tá mandando um abraço. Falou que você é um grande goleiro. Tá muito feliz que vai poder te ver no Tabuão. Obrigado. Diz que não teve chance de te ver jogando na época do Palmeiras, que ele não estava em São Paulo. Eu vi. Rodrigo Larrubia tá mandando um abraço lá de Campo Limpo Paulista. O grande romanista Tato Sernagiotto. O Gabriel da Curso Espetos perguntando aqui. Não entendi a pergunta dele. Que história é essa de usar orelhão sem pagar? Não entendi. Que história é essa aí? Ô, louco. Eu não entendi a pergunta dele. Eu não entendi a pergunta dele. Ô, Gabriel, tem que explicar essa pergunta aí. Isso daí é antigo. Isso daí é antigo. Resenha boa, então. Então conta essa Começou resenha. os causos. O cara tá bem informado, hein? Nossa. Não. O cara tá bem informado. Aqui, ó. Outro aqui mandou... Ele não deixou o nome. Final telefone 9487. Mandou um grande abraço a todos. Boas-vindas ao Deola. Diz que você é um exemplo de profissional. Não, obrigado. Esse negócio do orelhão sem pagar complica, né? Complica, ainda mais que tem um carro aqui da Polícia Civil aqui perto. Não pode contar, não. Não, mas antigamente, eu menino, categoria de base, saí de casa, óbvio, como toda história de jogador, com dificuldades e tudo mais, e precisava ligar pra casa, né? Então tinha uns esquemas aí de conseguir burlar aí os orelhão na época. A audácia que os meninos fizeram. Cê falou, eu conheço então. Você falou aqui que quando você fez a primeira transmissão, você emendou fio, 5 metros, não sei quantos metros. Pô, os meninos tinham um fio de mais de 10 metros, os caras colocavam perto do orelhão e jogavam a fiação lá pra dentro da casa dos atletas. Então, eu ia falar essa aí. Era um Isso na época do Palmeiras? Na época do Palmeiras já. Você ligava pra quem? Pra ela? Não conhecia ela ainda. Ligava pros meus pais, ligava... A gente podia ligar pra qualquer lugar do mundo, né? Era de graça. Boa. Que essa do telefone... Não, mas tinha... E legal que tinha um esqueminha, tinha um celular, que era, se eu não me engano, um celular da Nokia, um pequenininho assim. Famoso Era o 3230. Era o único que dava. A gente tinha a chave do orelhão, a gente abria o orelhão, apertava o botão, colocava o celular no fone, e aí do celular você digitava um número e ligava, impressionante, ligava. Os caras burlavam. Limpinho, né? Você ligava de graça, impressionante. Mas aí isso daí já passou, essa fase aí, esquece, apaga da vida. Nunca mais me pergunte disso, pelo amor de Deus. Eu não sabia, se eu soubesse... Boa informação do Tato, boa. Não foi o Tato que perguntou, não. Foi o Gabriel da Curso Espetos. O Gabriel da Curso Espetos. Nós temos que ir lá uns espetos lá. Quem mais mandou? Tá devendo pra mim, então eu vou lá cobrar. Porque, pode ir lá na Vila Mariana. Você gosta de ir na Vila Mariana? Vamos lá, já fez pode eu pagar esse mico aqui. Olha aí, Gabriel, você tá devendo já. Quem tá... Ó, chuviscando pergunta aqui. O André... Esse é palmeirense. Aqui tem ataque cardíaco em jogo do Palmeiras. Ele assiste jogo do Palmeiras com injeção de adrenalina e desfibrilador, pra você ter uma ideia. Um suco de maracujá, né? Não, o suco de maracujá nem funciona mais. Ele toma absinto pra acalmar. Ele falou que
já vibrou demais com você, já te xingou muito. Normal. E a pergunta dele, que é acho que é a pergunta que você mais respondeu na vida, eu acho. Mas como é o ouvinte, eu vou repassar a pergunta. Por que você não deu certo no Palmeiras? O que você acha que não deu certo no Palmeiras? Bom, vamos lá. Em termos de xingar, é normal porque eu peguei um momento não muito bom do Palmeiras, né? Nossa, triste você pegou. Uma bucha. Eu joguei 2010, onde a gente brigou grande parte do campeonato para não cair. Graças a Deus, eu posso falar que eu ajudei o time a não cair, eu fiz várias atuações boas. 2011 eu fui o goleiro menos vazado do Campeonato Paulista, e 2011 também brigamos para não cair, né? E eu jogando muito mais que o Marcão, embora ainda era o titular, eu fiz muito mais jogos que ele não estava aguentando, muitas viagens ele não foi e tudo mais. Sobre não dar certo, eu discordo. Eu acho que eu dei muito certo no Palmeiras, porque você foi campeão, pô. O time não deu certo, mas eu né? fiz 107 jogos pelo Palmeiras. Caramba. Então, assim... Você é um dos goleiros que mais jogaram com a camisa do Palmeiras. Não, tem uns que jogaram aí 500, 600... Não, mas 100 e poucos, mas hein? 100, o prazo foi chegar a fazer 100 jogos agora há pouco. Então, assim, tem poucos goleiros que fizeram 100 jogos no Palmeiras. E eu pude fazer 107 jogos. Então, assim, é que as pessoas não assimilam, porque eu não era o titular absoluto, né? Eu era um reserva. Mas eu mais jogava do que ia pro banco e tudo mais. E, engraçado assim, porque eu posso bater no peito e falar, o Marcão foi meu reserva. Você vê como as pessoas estão querendo te cornetar, ó. Cadê? Aí, agora eu perdi a mensagem, o cara mandou aqui. Quem foi? Tem que pôr o nome, filho. Tá, que eu tô sabendo que até os seus pais comemoraram a contusão do Marcos pra você ter chance. Não, brincadeira. Não, os aí caras é tão resenha. corneteira, Não, aí corneteira. é resenha. Mas aí eu acabei fazendo grandes jogos, só que aí veio 2012, quando o Marcão parou. E aí, gols que eram indefensáveis acabaram virando na atual conjuntura, se estivesse o Marcão pegava. Né? Se fosse o Marcão pegava, falhou e tudo mais, e aí começaram a colocar na minha conta muitos gols. Você acha que isso não aconteceu, por exemplo, com o Praz, que veio de fora? Teve um pouco mais de calma com ele? Eu chego lá. Aí o que acontece? A mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. Então, como foram falando que eu estava falhando, eu automaticamente comecei a acreditar. E aí eu comecei a falhar. Aí eu falhei realmente. Em 2012, no Campeonato Paulista, eu tive 2 falhas. Uma foi que decretou a eliminação nossa, né, contra o Guarani. Só que logo em seguida a gente foi campeão da Copa do Brasil e eu fui pro Vitória. E voltei a deslanchar de novo, né? Campeão baiano, subiu, acesso da Série B pra Série A. Quando o Palmeiras caiu, a gente subiu. E campeão baiano e eu como capitão. Então, assim, eu tava muito... Caio Júnior, né? Caio Júnior. Então, assim, infelizmente eu me machuquei e não dei sequência. Sobre o Praz, realmente, estava o Bruno jogando, o time caiu. E aí chegou o Praz em 2013. Final de 2013, final de 2013, só que ele foi jogar no Paulista 2013. Ele fez umas 6 partidas ali que falhas, erros muito maiores do que eu tinha cometido. Só que ele tinha sido contratado. E aí ele teve esse respaldo. O pessoal continuou dando a oportunidade para ele, né? Porque foi um dinheiro investido e tudo mais. E aí automaticamente ele começou a deslanchar, porque mesmo quando você tá errando e você tem uma torcida a favor, quando você tem um respaldo, pode ser de torcida, pode ser de comissão, pode ser de diretoria, se esse respaldo vem, você automaticamente, a sua mente já começa a crescer, você começa a fazer grandes jogos. E ele, depois dessas 6 partidas, ele começou a deslanchar e fazer jogos excelentes. Tanto é que hoje ele ganhou inúmeros títulos com o Palmeiras. E eu costumo falar que o goleiro é cargo de confiança. Então, se você não tem confiança no goleiro, fica difícil. Ele pode fazer a melhor partida que for. Se ele cobrar um tiro de meta errado, vão cornetar esse tiro de meta. Recentemente com o próprio Praz, né? Tava acontecendo isso. O pessoal já tava questionando. E aí no último jogo ele foi bem. Não, 2 jogos que ele errou. Ele tem o direito de errar 2 jogos. Não importa que ele é um ser humano, não né? importa que foi seguido. Mas foi seguido 2 jogos. Ele tem esse direito, porque é impossível você fazer
quase 100 jogos na perfeição. Você vai estar dias ruins, você vai ter dias que você não vai estar legal mesmo. E aí é a mesma coisa que aconteceu com o Cássio no Corinthians. O goleiro praticamente deu o título pro Mundial pro Corinthians, ajudou demais ao Corinthians ter o título também. Na Libertadores. E aí, porque tá numa sequência mal, não, agora tem que tirar ele. Não, você tem que continuar dando moral pra ele, porque ele vai voltar a jogar bem, vai crescer de novo e vai se tocar, como foi o Praz nesse último jogo. Falando um pouquinho aproveitando aqui que você citou o nome de uma pessoa que deixou muita saudade. Hoje ele era para estar comandando o Palmeiras, que é o Caio Júnior. Era o nome para ser antes do ele Eduardo assinou Batista. O contrato. Exatamente. Na verdade, ele assinou o contrato. No jogo Palmeiras e Chapecoense, que a gente transmitiu aqui ao vivo na rádio, antes do jogo, o Caio Júnior assinou o contrato com o Palmeiras. Dessa informação. O Paulo Nobre depois mostrou o contrato, ele assinou o contrato com o Palmeiras. Ele já era o treinador do Palmeiras, ele ia assumir na semana seguinte. Ele não terminava a última rodada com a Chapecoense. E aí aconteceu toda essa fatalidade e tudo. O Caio Júnior passou pelo Palmeiras e você teve o prazer de trabalhar com ele no Vitória. E eu há muito tempo eu falava que é um cara que eu sempre admirei, que pra mim foi extremamente injustiçado, foi execrado no Palmeiras. Porque não tinha nome ainda. Não tinha nome ainda, exatamente. E no Palmeiras, mais uma vez, citando o Palmeiras, se você é um treinador menos renomado, a diretoria acha que pode deitar em cima, né? Então, por isso que sempre contrata Luxemburgo, Filipão, porque aí ninguém apita. É só o treinador e pronto. E como é que era trabalhar com o Caio Júnior? Como é que era esse cara? Como é que eram as ideias do Caio Júnior? Porque eu sempre vi o Caio Júnior como um treinador muito moderno. Muito fora da caixinha desses treinadores brasileiros. Você soltou a palavra que eu ia falar. Ele é um treinador que ele tá muito à frente de muita gente, né? Quando agora nós estamos implantando um sistema de jogo no Brasil que ele já usava lá em 2013 e que a gente dava nó na cabeça de muita gente. Muito time tomava nó mesmo nosso. Infelizmente o Caio Júnior nunca foi tão respeitado no Brasil. Ele tinha muita moral lá fora. O mundo árabe amava ele. Isso, depois que ele saiu do Vitória, ele ficou acho que uns 2 anos mais ou menos na Arábia e virou sheik mesmo. Japão também. Não, ele deu uma entrevista do último time que ele estava treinando na Arábia. Ele deu uma entrevista pro Frankfurt na Rádio Bandeirantes e pro Capelanes, num dos programas da Rádio Bandeirantes. E aí perguntaram pra ele: pô, Caio, como é que tá aí? Você não pensa em voltar, tudo? Ele tava com 1 ano e meio de contrato, tinha mais 1 ano pra cumprir. Aí ele chegou pros repórteres e falou assim: cara, você sabe o que é você entrar no estádio, você vê uma faixa de 12 metros com você desenhado nela, se o estádio inteiro gritar o seu nome nem sabendo falar português? Fala, esse sou eu no mundo árabe, você acha que eu quero voltar pro Brasil? Foi o que ele falou. E ele acabou voltando porque, querendo ou não, a família dele tá aqui, as pessoas todas estão aqui, então você tem uma história no Brasil. Então ele já tinha feito uma trajetória boa lá e ele resolveu voltar porque, querendo ou não, ele queria essa afirmação aqui no Brasil, né? E infelizmente aconteceu essa fatalidade. Mas assim, uma coisa que a gente vê, eu nunca presenciei, mas eu posso ver o respeito, na verdade, que as pessoas têm lá fora, né? Não importa, às vezes eles sabem que vocês são seres humanos e se você erra, não tem problema, na próxima você vai acertar e você continua sendo respeitado. E o Caio Júnior, ele tinha lá na Arábia, eu acho que ninguém chama treinador de burro, né? Lá é difícil, a única coisa que eles tentam é ter uma história, só pegando uma rápida aqui. Rivelino, quando foi jogar no mundo árabe, quando tava desbravando o mundo árabe, isso anos 70, tá? Ele disse, foi jogar... Nem tinha tanto petróleo assim. Nem tinha. Aí ele levou a mulher dele junto com ele. Falou, pô, não conheço ninguém lá, vou levar a minha esposa. Chegou lá, o Sheik achou a esposa dele bonita, falou, quero a esposa pra mim. Ele falou, como é que é? Ele falou, não, eu quero a esposa pra mim. Eu falei, você tá maluco, não vai pegar não. Aí disse que ele armou um esquema com os motoristas de táxi pra ele fugir, ele e a mulher, e voltaram pro Brasil. E ele teve que ficar um tempo sem jogar, porque o contrato estava vigente, virou um rolo judicial tremendo, que ele
pra ele jogar depois, mas ele falou, o quê? Minha mulher ninguém põe a mão. Porque lá é assim, né? A cultura deles de ter 20, 50 mulheres. E o Sheik tem privilégio, né? Hoje eu confundo muito os países lá, né? Mas em Dubai não tem essa Dubai regra, já mudou. É Arábia Saudita mesmo. É, mais Arábia Saudita, Catar, que Iraque, assim, ainda é assim, que mantém essa tradição. Mas o islamismo. o islamismo extremista já ainda mantém isso. Ó, o André Morata tá perguntando aqui, eu não sei, eu vou repassar. Tá perguntando aqui o que você acha do Carmino Colombini, que não deu certo em times grandes. E ele já ouviu vários jogadores de base, incluindo o Diego Souza, que hoje está no Tabuão, que sempre falaram que ele era o melhor treinador que já tiveram na base. Pô, deixa eu ver a foto desse cara aí. É o mesmo que teve a... É o mesmo Orelhão? que teve a outra Aqui informação. tá a foto do pai dele, não é ele aqui. É o mesmo que deu a informação do Orelhão, esse daí? Não é ele não. Bom, o que deu do Orelhão é outro. Tá desbravando, hein? O povo aí tá sabendo de muita coisa. O Carmino foi meu treinador tanto no Juniores quanto no Palmeiras B. No Juniores na taça de 2004, se eu não me engano, e depois Palmeiras B 2003 ele foi o treinador. Chegou na final, que a gente né? chegou na final, se eu não me engano era ele o treinador. E aí depois ele subiu pro Palmeiras B, que foi quando a gente teve o acesso também do Palmeiras B, a gente subiu, se eu não me engano, da 3-2, uma coisa assim. É um treinador muito calmo, muito tranquilo. Hoje eu não posso dar muitas referências porque faz tempo que eu não trabalho com ele. Então, assim, eu não sei se a personalidade, a forma dele trabalhar mudou. Realmente, naquela época ele era muito bom. Ele era muito bom. Eu comecei a aperfeiçoar a minha parte de líbero, porque eu era muito rápido. Como eu não tenho uma estatura muito alta, eu era muito rápido. Então eu jogava de líbero com ele. E essa coisa que estão falando na Europa lá, que o Neuer jogou de líbero, essas coisas, já era feito. A gente já usava aqui no Brasil, né? Só que como viu na Copa do Mundo, deu certo, o pessoal acaba achando primeiro, que eles que inventaram e tudo mais. Mas aqui a gente já jogava. Na categoria de base se usa muito o goleiro saindo porque ainda tem uma velocidade grande. No profissional já é mais difícil, que você já tem as duas linhas de 4 definidas, então não tem esse espaço tanto para você sair jogando. Mas foi onde eu comecei a deslanchar um pouco mais no Palmeiras, por conta disso, que eu começava a jogar, não era tão bom com o pé, eu dava chutão. Mas eu saía cortando muito cruzamento, saía cortando muito lançamento, e tanto é que deu certo. A gente foi campeão paulista, campeão da Copa BH e foi vice-campeão da Copa São Paulo. Então, quase que eu fui no início do ano, eu tive uma proposta para ir pro Cascavel, onde eu ia atuar com ele, que ele era o treinador do Cascavel. Acabou também não dando certo, aí depois veio aqui pro Olímpia e tal, mas eu torço muito pelo sucesso dele, pela pessoa e pelo caráter que ele tem. Deola, a gente brincou no começo do programa sobre a sua proximidade com o Marcos, né? Substituiu ele aí depois que ele parou em 2012. Fala um pouco pra gente como que era essa relação com o Marcão aí, que quase tem até estátua lá no novo Allianz Parque do Palmeiras. Fala como que era o dia a dia com ele, se você lembra de alguma história que pinça aí das várias que tem. Conta aí pro nosso ouvinte, que já tem gente pedindo aqui, os palmeirenses. Não, como eu falei, né, o Marcão, a diferença assim, se a gente tá conversando aqui hoje e você soltar uma pérola, daqui 10 anos ele vai lembrar nos mínimos detalhes essa pérola. Então, assim, não tinha escapatória. Ele tem a cabeça dele é voltada pra pérola, ele sempre guarda, e eu já não tenho esses tantos detalhes. Eu esqueço o que a gente conversou, daqui a pouco eu já esqueci também. Então, assim, o Marcão foi fantástico, assim, porque quando eu cheguei no Palmeiras, meu primeiro treino no Palmeiras, eu já treinei com ele. Então, assim, minhas pernas tremiam. Eu tava sentado, esperando o pessoal chegar, e de repente vem o Marcão lá do outro campo, vira pra mim, me cumprimenta, ele fala, prazer, Marcos. Tipo, como se ele precisava se apresentar, né? Mas aí já mostra a humildade dele. Então, assim, eu fui muito feliz eu pude aí em 10, 12, sei lá, 13 anos poder trabalhar com o Marcão e aprender muito. Hoje, muitos trejeitos que eu tenho de algumas manias no campo, algumas coisas, vieram dele, vieram de observar ele, porque são coisas que dão certo, você acaba
imitando o que dá certo, né? Então, nós tínhamos a proximidade muito grande, né? Como ele falava, eu via ele mais tempo ele pelado do que minha própria esposa. Porque a gente tomava banho, concentrava, não sei o que. Eu via ele mais tempo pelado ele do que minha própria esposa. Meu Deus do céu. Então... Que barbaridade isso aí, né? Imagina ele ouvindo isso, hein? Nossa. Isso é ele que, na verdade, ele que conta isso, né? Ele conta isso, né? Nossa Senhora. Então, é muito legal, assim, eu aprendi demais, assim, acho que se eu não tivesse o Marcos do meu lado, talvez eu não teria sido o jogador que eu fui, que eu sou, na verdade, né? Porque muitos ensinamentos de você ter calma, de você ter paciência, de você treinar com afinco, treinar com vontade. Hoje eu vejo o treino de os meninos, os juniores, o pessoal que acaba de subir, os caras entram no campo pensando em ir embora, não querem mais treinar, não querem mais fazer nada da vida, querem ir pra casa dormir de novo, né? E assim, aqui não tá bom mesmo, eu sou um dos primeiros a chegar no campo, eu sou o último a sair do campo, tô treinando mesmo com 34 anos, por quê? Eu aprendi que você tem que treinar, né? Se tá ruim, se é difícil treinando demais, imagina se não treinar, né? Então, eu não tenho... É difícil você até colocar adjetivo para poder falar do Marcão sobre e o que ele é nas entrevistas, o que ele era no campo, ele era fora. Pensamento rápido, se tava aqui numa conversa descontraída, ele vinha com algum pensamento rápido que ia todo mundo dar risada. Nossas conversas, a gente chegava na concentração, então tinha janta às 7 horas da noite, a gente jantava, então assim, um monte de gente já subia pros quartos, o cara, o celular, né, já sobe pro quarto, celular, já quer... E a gente ficava lá, traz um café. Ficava eu, Marcão, às vezes Diego Souza, ficava sempre uns 5, 6 jogadores, aí conversa. Traz um café, e conversa, mais um café, e conversa. Numa dessas já foi umas 8, 10 rodadas de café, o pessoal começa a chegar, 10 horas da noite, já tá na hora do lanche da noite. Então a gente ficava das 7 às 10 horas da noite no restaurante. Só ele, né, no restaurante, conversando, contando piada, resenhando. Ele, lógico, era o mandatário, ele que puxava as resenhas, mas a gente conversava também e contava história, zoava um com o outro. Mas eram coisas que fluíam, né? Você não tinha esse negócio de ficar mexendo no WhatsApp, ficar falando... Não, era conversa mesmo. Coisa de... que por mais que seja uma brincadeira, acaba acrescentando na vida da pessoa, né? Leandro? Boa noite. Dá seu boa noite, pelo menos aperta o botãozinho, tem que ficar verde, tá? Isso. Ensinando pra ele. Nosso grande Juvenal Juvencio. Você já narrou... Ô, José Silvério, você já narrou gol defesa do Deola? Ou não? Eu falei gol, é defesa gol do Deola. Você já narrou, Silvério? Calma aí. Opa, o meu microfone agora tá aberto. Boa noite, Deola. Boa noite, Fernando. Boa noite, Felipe. Narrei já, lógico que eu narrei. O Deola toma muitos gols também. Papo esse lado aí, Leandrão, boa noite. Dá seu boa noite e seu pitaco inicial. Boa noite ao Deola, boa noite ao Fernando, ao Felipe aí, a todos os ouvintes da Rádio Sportsnet. Eu queria fazer uma pergunta já, antes de... Você falou um pouquinho antes, que hoje a meninada chega no treino já pensando em ir embora, né? E a gente tem sempre essa disputa, né? O futebol de antes era melhor, o de hoje é melhor. Você acha que, assim, a meninada de hoje, ela não treina com tanto afinco porque tem muitas coisas, tipo celular, rede social... A gente sabe que mulher, essas coisas assim... Assessor, né? E antes, o cara treinava, era mais puxado, o cara precisava... tinha mais vontade de vencer na vida, né? Porque hoje tá muito fácil, né? Hoje tem assessor, hoje tem 10 empresários, não sei o quê. E eu acho que na sua época, você começou lá no Palmeiras e tal, foi subindo. E foi difícil pra você. Hoje o cara a gente vê o Vinícius Júnior, né? O cara tem 16 anos, vale... 45 milhões de dólares, de euros, né? Então fica fácil, fica todo mundo lá. Você acha que falta isso pra eles? Tipo assim, vontade de ganhar? Porque hoje tá fácil ali, tá na mão deles, né? E antigamente não tinha. A gente vê o Marcão, né? Histórias, né? Que ele conta e tal, pra chegar. Foi trocado por 13, né? 13 chuteiras, né? Alguma coisa assim. E
assim, ele dá valor, né? Ele relembra hoje, até hoje. Você deve ter um caso assim, né? Eu acho que não foi tão fácil para você, né? Não, realmente... mas daqui 10 anos, daqui 10 anos, se você tiver essa mesma conversa, o pessoal vai falar que tá mais fácil. Então, assim, é normal da época que você tá. Então, nós estamos numa época que a informação é muito rápida, né? Então, eu costumo falar, eu costumo brincar sempre que a linha do sucesso e do fracasso hoje, ela é milímetro, ela tá muito próxima da outra. Então, para você chegar no sucesso ou chegar no fracasso é muito rápido. E antigamente não era tão assim. Para você chegar no sucesso é muito difícil, mas também você não era tão fácil você ser fracassado. Você tinha um espaço muito grande aí. E hoje, realmente, primeiro, categoria de base. Categoria de base hoje não é mais base. Hoje ele é resultado. Então, os meninos chegam no profissional, não sabem cabecear, não sabem dar um passe, não sabem dominar uma bola de uma forma direita. Por quê? A base hoje é só para dar resultado. Hoje se manda um treinador embora se ele não conquistar um resultado, se ele não conquistar a vitória. Eu sou de uma época no Palmeiras que era o Niltinho, treinador do Sub-13, Sub-15. Ele foi treinador do Palmeiras por, 12 anos, 15 anos da base. E não tinha títulos, não conquistava títulos. Mas o que ele fazia? Formava jogador. Era bolinha de borracha, petecando, se o treino tinha 1h30, era 1 hora só fazendo fundamento. Trabalhava fundamento, né? Fundamento. Hoje a molecada não gosta, cara. Hoje não tem mais. E é chato, o fundamento é chato, requer paciência. E hoje em dia não se tem mais isso. Então, assim, o jogador já não chega pro profissional, ele não chega profissional pro profissional, né? Ele chega um amador. E então ele aprendeu, ele vai fazendo no profissional o que ele aprendeu. O que ele aprendeu? Acaba o treino, tem que ir embora. Acaba o treino, você não faz mais nada. Pô, e nós não, nós somos de uma outra época que acabava o treino, nós ia fazer rebatida, nós ia fazer brincar de peteleco, nós ia brincar, a gente ia brincar. Só que uma brincadeira que estava trazendo resultado. E hoje eu continuo fazendo isso, porque eu aprendi assim. Então, assim, eu também não posso cobrar os meninos de que não estão no campo, porque eles foram ensinados a não estar no campo. Às vezes você vai treinar num outro campo, e aí acaba o treino, você tem que entrar no ônibus e ir embora. Então não se tem mais esse tempo. Então eu não posso também crucificar a garotada da base, ou crucificar o treinador. Às vezes é o momento que não é dessa forma. Mas eu vejo com pena, assim, porque tem muitos valores que estão se perdendo, né? E hoje dá o exemplo do jantar. Você está na concentração, o jantar é 7 horas. 7h05 a mesa está vazia. O pessoal já jantou, já está no quarto mexendo no WhatsApp, fazendo outras coisas. Então, assim, eu acho que precisa se ter um pouquinho mais de ponderação nessa questão aí, voltar alguns princípios, voltar a ter mais... ensinar um pouco mais a garotada para quando eles chegarem no profissional, eles chegarem profissionais, pronto ele não vai ficar pronto, ele vai aprender bastante ainda, mas ter aquele tesão, ter aquela vontade de trabalhar, ter aquela vontade de lutar um pouco mais e saber que se ele fizer 10 minutos a mais depois do treino, não vai machucar ele, não vai esgotar ele, só que ele está aperfeiçoando e isso vai fazer com que ele chegue lá na frente e seja um vitorioso a mais. Tá aí o Deola aí falando aí um pouquinho. Você pode mandar pergunta, tem pergunta já do Tato. O Tato Sernagioto já mandou pergunta aqui. O Alexandre Uno, o doutor Alexandre Uno, que é da turma do Amendoim do Palestra. Quem mandou um abraço aqui que tá ouvindo o programa, o Axel, ex-treinador do Clube Atlético Taboão da Serra, tá na escuta. Grande abraço pra ele. Hoje treinador do Guarulhos, é um cara que... Sensacional. E eu vou colocar o Deola agora nessa lista pela atitude dele hoje. Porque eu falo assim, a gente vivendo, eu tô vivendo no meio da bola desde os meus 6 anos de idade. Então eu falo assim, a gente conhece pessoas e pessoas. Sim. Aí, e aqui no Clube Atlético Taboão da Serra, a gente até pelo Anderson trazer grandes nomes como você, a Costa e tal. Viola, Edilson. A gente vive algumas experiências. A maioria ruim, infelizmente. E o Axel é um cara que foi de um caráter, de uma decência, que poucas vezes eu vi pelo currículo dele. Teve cara que não era ninguém, com todo respeito,
e que arrotava caviar, cuspia, pisava na gente, na imprensa. Tá? E o Axel não, sempre de uma humildade, atendia a gente. Várias vezes ele quebrava até o protocolo, ele deixava, quando acabava o jogo, a galera ir, e ele subia a escadinha, que você agora conhece o grande Ferezão, a Tabucas Arinas, né? Ele subia a escadinha lá pra cabine participar do pós-jogo com a gente, que a gente achava sensacional. E você tem essa mesma base de humildade, de decência, de simplicidade, que uma coisa até, eu vou confessar que eu não falei isso, tá no off, mas eu tava muito preocupado com a tua vinda aqui, de você achar, pô, mas aqui é muito simples e não sei o quê. Não é aquela pizzaria lá daquela rádio lá, né? Que é mais chique. Opa, aquela lá, né? Que garçom usa terno e gravata. Lá é boa, eu ainda vou saber se aqui é boa também, mas acho que é boa, é boa. Pô. Não, eu quero já agradecer já, agradecer. Depois no intervalo você vai saber uma que o Rogério deixou pra você aqui. Eu quero agradecer porque a menina pizza, nossa, trouxe uma pizza de M&M aqui pra minha filha, que sensacional. Tratou bem minha filha, eu já sou fã. Ah, então, é que o Rogério não tá falando da segurança particular ali. Falando do Axel, eu não tive o prazer, né, lógico, de trabalhar com ele. Quando eu conversei com o Anderson, o Anderson falou pra mim, né, que infelizmente dificilmente ia conseguir manter o Axel por conta realmente do trabalho dele. Ele, lógico, valorizou, depois de tudo que ele fez no Taboão, ele valorizou demais e ele também tinha que galgar novos caminhos. Então, assim, todos, sem exceção do que eu conversei no Taboão ali na minha chegada, todos falaram muitíssimo bem do Axel. Eu já virei fã realmente, já era fã de jogador, né? Agora como treinador eu virei fã pelos comentários que falaram, torço muito pelo sucesso dele, né? Até não posso nem falar muito bem dele, porque agora nós temos um outro treinador, né, o Wagner, no Taboão, então não posso ser injusto também com o Wagner, que vai dar segmento nesse trabalho, mas espero aí, eu tenho 4 anos ainda para trabalhar junto com ele. Então tá aí. Daqui a pouquinho, parte da sua pergunta já foi respondida, Tato. A gente vai para um rápido intervalo, porque o Deola tem que descansar um pouco a garganta também, porque ninguém é de ferro e tal. Ir no toalete, dar uma atenção pra filha dele, que tá brava pra caramba. Mas acalmou, porque comeu uma pizza da boa. Tava boa a pizza? Tava boa? Vem cá. Você tem vergonha de falar no microfone? Não, né? Criança não tem. Fala aqui. Pizza do que você comeu? Chocolate. Tava boa? Sim. Você comeu quase tudo? Não. Ih, travou. Vergonha, Travou. Qual que é o nome dela? Letícia. A Letícia já provou a pizza da Bonel. O Deola tava falando aqui que ele não conhece a pizza daquela rádio lá, aquela lá, que faz lá no Morumbi, que é aqui pertinho, inclusive, mas que daqui a pouco eu falei pra ele, você vai se surpreender com a massa. Se surpreenda com a massa. A massa é sensacional. Quando faz com carinho, com amor, as coisas saem bem feito. E eu já percebi o pouco que você fez pela minha filha, eu já percebi que é com amor. Então, com certeza, esse é o segredo do sucesso. Tá 23 anos aqui a Bonaiús Pizzaria. Maravilha. 23 anos, e você pode também pedir a sua pizza aqui no 4